Imagine um país com poder suficiente para destruir o planeta várias vezes. Capaz de lançar uma ofensiva militar em qualquer lugar do mundo em minutos. Com uma economia que movimenta bilhões de pessoas. Esse país existe e é uma superpotência tão colossal que até seus aliados a temem. Hoje você vai descobrir por que os Estados Unidos são considerados invencíveis. Os Estados Unidos mantêm uma máquina de guerra incomparável, que os coloca anos-luz à frente de qualquer outra nação. Com um orçamento anual de defesa superior a 877 bilhões de dólares, maior do que os próximos 9 países combinados, o país assegura uma supremacia em terra, mar e ar. O exército americano, com 1.400.000 militares ativos e outros 800.000 na reserva, está posicionado estrategicamente em mais de 750 bases espalhadas por mais de 80 países. Isso garante que os Estados Unidos possam reagir a qualquer ameaça global em questão de horas. Em 2023, os Estados Unidos continuaram a expandir sua presença no Indo-Pacífico, aumentando suas bases militares e estabelecendo parcerias mais fortes com países como Japão e Austrália, em resposta às crescentes tensões com a China. Além da presença global, os Estados Unidos investem pesado na modernização contínua de suas forças armadas. O exército, por exemplo, está adaptando suas estratégias para guerras cibernéticas e espaciais, reconhecendo que o futuro da guerra não será apenas físico, mas digital. Em 2023, o Pentágono lançou várias iniciativas para garantir inteligência artificial em suas operações militares, permitindo uma análise mais rápida de dados e uma tomada de decisão mais ágil em cenários de combate. Outro ponto é a aliança estratégica que os Estados Unidos mantêm com organizações como a OTAN. Essa aliança garante não apenas cooperação militar com mais de 30 países, mas também o compartilhamento de inteligência e coordenação em conflitos globais. Recentemente, os Estados Unidos aumentaram suas contribuições para operações da OTAN na Europa Oriental, demonstrando um compromisso renovado com a segurança coletiva em face da agressão russa. Desde 1945, os Estados Unidos não participam de nenhuma guerra em seu próprio território. Em vez disso, deslocam conflitos para outras regiões, protegendo seu território enquanto influenciam o mundo. A estratégia de guerra por procuração tem se mostrado eficaz, permitindo que os Estados Unidos mantenham uma posição de força enquanto minimizam baixas em solo americano. Os Estados Unidos controlam um arsenal nuclear tão vasto que apenas 10% dele seria suficiente para acabar com a vida humana no planeta. Com cerca de 5.244 ogivas nucleares prontas para uso, o país mantém submarinos da classe Ohio em patrulha constante, capazes de lançar mísseis balísticos intercontinentais de qualquer ponto do oceano. A supremacia tecnológica americana é igualmente impressionante. Sistemas de defesa como o THAAD e o Aegis interceptam mísseis antes que atinjam seu território, enquanto satélites militares monitoram atividades globais 24 horas por dia. Em 2023, o Exército dos Estados Unidos anunciou um novo sistema de defesa aérea de longo alcance, que pode ser implantado rapidamente em qualquer região do mundo, aumentando a capacidade de resposta em tempo real. Além disso, os Estados Unidos lideram o desenvolvimento de tecnologias do futuro, como armas hipersônicas, lasers de alta potência e até mesmo dispositivos de camuflagem avançada. Essas inovações não só aumentam sua capacidade defensiva, mas também solidificam seu domínio em uma eventual guerra tecnológica. A pesquisa atual em armas hipersônicas está se intensificando, com testes programados para demonstrar a capacidade de desviar de sistemas de defesa adversários. No entanto, o poder tecnológico dos Estados Unidos vai além do armamento. A Agência de Segurança Nacional, a NSA,
e outras organizações de inteligência possuem ferramentas que monitoram comunicações globais, permitindo identificar ameaças antes mesmo de elas se materializarem. Com mais de 30 satélites dedicados à vigilância militar, o governo americano tem olhos sobre quase todos os cantos do planeta. Além disso, os Estados Unidos têm investido massivamente na militarização do espaço. A criação da Força Espacial em 2019 marcou o início de uma nova era, com satélites capazes de rastrear e neutralizar ameaças em órbita. Os Estados Unidos buscam garantir que nenhuma outra nação tome vantagem estratégica no espaço sideral. Este foco em espaço militarizado inclui o desenvolvimento de tecnologias para proteger ativos críticos no espaço e responder rapidamente a ataques a esses ativos. Sabia que, até 2024, os Estados Unidos também lideram os testes de armas baseadas em inteligência artificial? Artificial intelligence allows you to absorb massive amounts of complex information very rapidly to assist humans in their decision making. And theoretically, you can actually program the computers to make the decisions themselves, which would be a whole new world at that point. Que podem agir autonomamente em cenários de combate. What happens when we do consider having humans not be at all in control? When these systems are fully automated, what are the pros and cons of that? Well, we're already seeing drones being used in Ukraine that have all of the components needed to build fully autonomous weapons. They could go out over the battlefield, find their own targets, and then all on their own attack those targets without any further human intervention. And that raises very challenging legal and moral and ethical questions about human control over the use of force. Essas inovações podem revolucionar a forma como as operações militares são conduzidas, introduzindo um novo nível de inteligência e também de letalidade. Mas diante disso tudo, o que aconteceria se mesmo assim algum país inimigo tentasse algo contra essa potência militar, como por exemplo, tentar invadir os Estados Unidos? Uma invasão ao território americano é um cenário quase impossível. A geografia do país atua como um escudo natural, com os oceanos Atlântico e Pacífico protegendo suas costas e os aliados Canadá e México garantindo segurança ao norte e sul. Mesmo se algum adversário conseguisse atravessar essas barreiras, enfrentaria uma defesa doméstica formidável, com sistemas antimísseis espalhados pelo território e mais de 120 milhões de civis armados. Os Estados Unidos transformariam qualquer invasão em um pesadelo logístico para o inimigo. Além disso, o governo federal frequentemente realiza exercícios de defesa cibernética e militar, simulando cenários de ataque e testando a prontidão das Forças Armadas. A infraestrutura americana também contribui para a sua defesa. Rodovias estrategicamente projetadas podem ser usadas para transporte militar em caso de emergência, enquanto a rede elétrica e de comunicações é constantemente protegida contra ataques cibernéticos. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, monitora continuamente o espaço aéreo americano, garantindo que qualquer ameaça seja detectada e neutralizada antes de causar danos. Mas a verdadeira força dos Estados Unidos está na sua capacidade de retaliação. Uma tentativa de invasão ativaria imediatamente plano de defesa total, que envolve mobilizar tropas internacionais, colocar porta-aviões em posição estratégica ao redor do mundo e utilizar todo o arsenal nuclear e convencional contra o inimigo. Esse plano é um testamento da força militar combinada e da aliança global dos Estados Unidos. Vamos imaginar aqui um cenário hipotético, tá? Em que um país como a Coreia do Norte, por exemplo, lance um ataque surpresa em minutos. Eu disse minutos. Radares americanos identificariam o lançamento e sistemas como o THAAD neutralizariam os mísseis antes que eles chegassem ao território. Enquanto isso, submarinos americanos posicionados no Pacífico responderiam com ataques precisos e a Força Aérea garantiria o controle aéreo total na região. Além disso, a presença de milícias armadas e da Guarda Nacional garantiria que mesmo a invasão terrestre enfrentaria resistência massiva. Os Estados Unidos, com seus recursos militares e civis combinados, transformariam qualquer invasão em um desastre para o invasor. Impressionante, não é? Mas existe uma arma que vai além de armas e poder bélico.
e eles podem usar e acabar praticamente com tudo e todos. Dólar. A arma de guerra e econômica. O domínio dos Estados Unidos vai além do campo de batalha. O país possui a arma mais sutil e devastadora de todas: o dólar. Cerca de 60% das reservas mundiais são denominadas na moeda americana e o sistema financeiro global está intrinsecamente ligado à economia dos Estados Unidos. Por meio do controle de sistemas como o SWIFT, os Estados Unidos podem paralisar economicamente qualquer país inimigo, bloqueando transações financeiras e sufocando suas economias. Além disso, sua gigantesca capacidade industrial permite uma conversão rápida para a produção em massa de armamentos em tempos de guerra. A resiliência econômica dos Estados Unidos, demonstrada durante crises globais, reforça sua posição como a maior economia do mundo. Durante os últimos anos, os Estados Unidos mostraram que podem usar sanções econômicas como uma forma poderosa de guerra. Países como Irã, Rússia e Venezuela enfrentam enormes dificuldades devido às sanções impostas por Washington, que limitam seu acesso a mercados internacionais e sufocam suas economias. A eficácia dessas sanções é um exemplo claro de como o país utiliza sua influência econômica para moldar a geopolítica. Outro ponto crucial é a relação dos Estados Unidos com empresas de tecnologia. Gigantes como Microsoft, Apple e Google têm uma influência global que pode ser usada em tempos de conflito. Imagine um cenário onde as principais plataformas digitais, todas americanas, sejam usadas para influenciar ou limitar o acesso de um inimigo à internet global. O controle sobre dados e tecnologia da informação se tornou um campo de batalha tão importante quanto o militar. Mesmo as guerras mais caras, como a do Afeganistão, que custou 2,3 trilhões de dólares, impulsionam a economia americana a longo prazo. A produção de armas, a criação de empregos e o fortalecimento de sua influência geopolítica garantem que os Estados Unidos permaneçam no centro das decisões globais. Atualmente, os Estados Unidos estão focados em expandir sua produção de semicondutores, reconhecendo a importância estratégica dessa tecnologia tanto para fins civis quanto militares. A dependência global de chips americanos pode se tornar uma das armas econômicas mais importantes na próxima década, especialmente considerando a crescente competição com países como a China, que busca autonomia em tecnologia de ponta. Os Estados Unidos não são apenas uma superpotência, são um império militar, tecnológico e econômico sem precedentes. Mas como já diria o tio Ben em Homem-Aranha, lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Mas este domínio dos Estados Unidos é usado para proteger ou para controlar o mundo? E agora que você sabe do que os Estados Unidos é capaz de fazer, deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso faz com que o YouTube recomende o nosso conteúdo para ainda mais pessoas.